Estamos começando o nosso segundo episódio do podcast, nosso projeto Entre Elas. E esse episódio vamos falar das marcas que fazem parte do nosso projeto. Mas antes, quero compartilhar com todos vocês como foi o nosso primeiro Entre Elas. Os desafios. Hein, Débora? É a questão de ter o Juan, Marcos, ou então um pedido de um bolo. Vamos falar um pouquinho de como foi desafiador, quais foram os desafios que nós tivemos para ter esse primeiro episódio Entre Elas. Isso. Primeiramente, eu não esperava receber esse convite. Do nada, a Albertina me mandou uma mensagem. Débora, tem tempo de falar comigo? Eu disse, ia acontecer alguma coisa. E eu disse, Tina, mais tarde eu posso atender sua ligação. Quando ela me falou, ela disse, estamos em um grupo de mulheres querendo montar uma feira, reunir mulheres empreendedoras para cada uma mostrar o seu trabalho, o seu objetivo e levar a realidade da empreendedora, né? Que não é fácil, tem o dia a dia, né? Casa, marido, filho, escola, uma coisa e outra. Você topa participar desse projeto? Quem não topa? Topei na hora. Quem não topa? Mas, como você fala, tem os desafios da empreendedora que... Eu não digo que eu estou começando agora porque eu estou no mercado desde 2009, mas nós temos os nossos desafios porque nós somos mulheres, esposas, nós temos uma demanda diferente, né? A gente não tem quem faça por nós temos que fazer. Então, foi desafiador, sim, entrar num projeto que estava iniciando. Nós não sabíamos se ia dar certo ou não, mas a gente também só sabe se vai dar certo se tentar. Se a gente não tentar, não sabe, vai ficar aquela dúvida. Será se eu fosse me envolver nessa área, eu iria ter sucesso ou não? Então, assim, para não ter a dúvida, eu vou. E assim, o desafio, né? Porque o desafio, ele vem a partir do momento que vem um novo projeto. Então, um novo projeto veio, é mais um desafio. Mas eu queria falar com você o seguinte, aproveitar que estamos aqui gravando, né, sobre o Entre Elas, e falar um pouquinho da Mil Delícias. Esse é uma oportunidade para que as pessoas conheçam também a sua marca. Isso. A Mil Delícias, ela está no mercado desde 2009. Eu comecei a empreender com lanches para pagar a minha faculdade, que era particular. Meus pais não tinham condições de arcar com as mensalidades. E eu trabalhava CLT no centro, vendendo roupa numa loja. E não era o meu ramo. Gostava muito de toda a equipe, mas não era a minha área. Então, eu pedi demissão dessa empresa, dessa loja. E fiquei no seguro-desemprego, mas o seguro-desemprego ia acabar. E eu tinha que procurar alguma coisa para gerar dinheiro para me pagar a faculdade. Então, na época, me veio a ideia de vender lanches, que eu já sabia fazer algumas coisas, aprendi no passado com uma irmã que tinha buffet, com a minha mãe em casa também, que fazia bolo, lanche também. Eu disse, rapaz, eu vou nessa área, eu vou vender lanche. E vendia lanche no Maceió Shopping. Vendia lanche no shopping. Ia de loja em loja, oferecia meus produtos, e daí, dessas vendas, eu consegui vários clientes, Natália. Então, daí, nesse momento que eu já consegui clientes lá nessas lojas, eu passei a não vender lanche mais no shopping e nem na faculdade, que o que sobrava do shopping eu levava para a faculdade para vender também. Entendi. Os clientes passaram a me procurar e eu pegar encomendas em casa. Então, foi quando eu comecei a trabalhar com bolos festivos e comecei a me especializar nessa área. Hoje, atualmente, eu estou trabalhando mais com doces, sobremesas e bolos festivos, porque no começo eu fazia de tudo. Agora, Débora, deixa eu te fazer uma pergunta. De onde veio esse nome Mil Delícias? E lembrando que você teve que escolher o segmento, né? Porque às vezes a gente quer abraçar o mundo, quer vender vários segmentos e acaba a gente deixando de ser especialista naquela área. Isso. Mas assim, o Mil Delícias foi quando você realmente viu que tinha várias coisas para fazer e veio essa Mil Delícias, essa ideia de fazer Mil Delícias e depois você concentrou em algum segmento. Fala um pouquinho sobre isso, que é importante quem está assistindo saber, né? Inicialmente era Débora Bolos, porque eu não tinha muita criatividade para criar algum nome assim. Mas depois eu vi, pegando uma demanda maior, eu disse, não, tem que ficar com alguma coisa mais formal, mais bonito. E eu não tinha criatividade, até que uma pessoa me sugeriu o nome Mil Delícias. E realmente o pessoal achava delícias os meus produtos. Eu disse, então vai ficar... Gente, é uma delícia. Então vai ficar o Mil Delícias.
E agora vamos chamar Socorro da Help Arts. Queremos saber como veio esse nome Help Arts. Fala um pouquinho, Socorro, de como iniciou, como foi que você já sabia costurar, quem foi que lhe ensinou. Fala um pouquinho, porque tá todo mundo curioso, querendo saber de como tudo começou. Oh, coisa boa. Se tem gente curiosa, isso é bom para mim, né? Para minha marca, principalmente. Bom, o Help Arts, né? Você já disse aí que sou socorro, então Help, socorro, né? Artes, porque eu faço um crochê criativo, né? Então, assim, eu trabalho com bolsas, trabalho também com kits de higiene, né? E todas aquelas lembrancinhas que as pessoas gostam, Cada chaveiro, para festa, batizado, chá de bebê, né? O que a pessoa quiser usar, ela pode usar. Inclusive, né? pessoal, ela faz parte, né? Ela é uma patrocinadora do Entre Elas. E no primeiro episódio que nós fizemos, que foi em um salão de festa, que no outro episódio as meninas falaram de Fagma, nós também ganhamos um mimo, né? Que foi um chaveiro. Sim. Né? E como foi desafiador, não foi fazer aquele chaveiro em 20 dias? Ou foi pouco tempo, em cima da hora do evento. Então, tive pouco tempo. Fui convidada, né? E claro que não neguei. Quando disseram assim, vamos, eu disse, estou dentro. O Entre Elas ele tem uma característica muito interessante, porque, inclusive, a gente vai até colocar depois uns nomezinhos que tem a ver com a nossa característica, que é corajoso. Como a gente entrevistou Débora também, ela falou quando a Albertina chamou. Eu acredito que ninguém teve medo aqui. A gente disse, vamos. Sim, né? sim. Então, isso já faz parte de uma característica. Mas eu quero saber como foi que você fez. Você fez curso para fazer essas artes? Não. Socorro. Tudo começou justamente no meio da pandemia. Né? Eu sou funcionária, eu sou bancária. Mas o que acontece? Tive problemas com a pandemia pelo fato de ficar tudo fechado, né? Então, todos os dias eu achava que eu estava doente e eu procurei uma ajuda. E nessa ajuda, a pessoa disse para mim, por que eu não trabalho com alguma coisa com as mãos, né? Assim, alguma arte com a mão. E eu nunca tinha feito crochê, não assim, né? Eu sabia fazer a correntinha, eu já disse isso, porque quem sabe fazer crochê sabe o que é a correntinha, é o inicial, é a primeira coisa que uma crocheteira sabe fazer, aprende. E aí eu comecei, né, fui fazendo, e o que me surpreendeu foi que no meio da pandemia, né, todo aquele meu estresse, aquela minha ansiedade, aquela depressão que eu fiquei pelo que eu estava vendo acontecer no mundo, as mortes, as perdas todas, aquilo ali me deixava muito aflita, eu comecei a aliviar. Então, assim, aquilo me curou, a fazer o crochê trouxe cura para mim, né? Então, assim, eu comecei a fazer e o que mais me surpreendeu foi que, quando foi no dia 24 de outubro de 2020, eu abri o meu Instagram, foi a primeira postagem que eu fiz, e no mesmo dia eu já tive uma encomenda. Então, imagine como ficou o meu coração, né? Eu fico assim pensando, né? A pandemia nos ajudou. A gente olha porque foi difícil a pandemia, mas eu acredito que na pandemia a gente teve que... Como é que eu posso falar? A gente teve que se reinventar. Se reinventar, né? Numa pandemia você não sabia fazer bolsa. Eu acredito que a primeira bolsa... Não, ficou... Como foi a primeira bolsa? Nossa, a primeira bolsa é incrível que eu fiz a primeira bolsa e quando eu olhei para ela assim, sabe, quando uma mãe olha para o filho pode até ser feio, mas ela vai dizer que ele é lindo, né? Sim. Aí daquele que disser que o filho é feio para uma mãe. Então, eu olhei e disse, nossa, lindo, é isso que eu quero fazer. Mas a bolsa hoje, quando eu olho, que eu tirei umas fotos dela, que eu olho, eu digo, gente, como foi que eu achei isso bonito? Porque não tinha nada bonito, não tinha nada. Tava meio tortinha, assim, sabe? Um ponto maior, menor. E, então, assim, e aí eu fui me aperfeiçoando, fazendo cursos, né? E aí estou aqui, né? Recebi essa bênção de ser convidada para o Entre Elas. Que bom. Né? Então, assim, para mim, isso está sendo muito, muito bom, né? E a minha depressão, minha ansiedade, minha tristeza foi embora. Então, é como essa questão de depressão, né? A gente fica pensando... O que uma arte, né? O dom que o Senhor deu nos cura, né? Porque se não tivesse sido a arte, eu acredito que você estaria realmente em um processo depressivo. Sim.
né? Acho que enfiada aí num monte de remédio, né? Talvez, assim, dando trabalho para a família, porque, assim, a depressão é uma coisa que vem silenciosa, Isso. né? E que, às vezes, vai pegando a pessoa e a pessoa nem percebe, né? E, às vezes, as pessoas que estão ao seu redor não conseguem entender o que é uma tristeza, o que é essa tristeza tão profunda que é a depressão. Eu acho também, Socorro, é quando a gente não encontra o nosso propósito, ou então não encontra o que é que a gente tem, ou não enxerga o nosso dom, né? Mas eu louvo a Deus pelo próprio Senhor, em uma pandemia, fazer com que você enxergue que você é capaz, na arte, de fazer o seu negócio, né? E também, né, aproveitando a falar um pouquinho de que não só bolsas você faz, né? Você faz outros trabalhos, como também a questão de chá de bebê, que inclusive esses dias você estava fazendo aí um chá de bebê, a coisa mais linda da sua neta. Mas só fala um pouquinho não só a questão da bolsa. Qual outro produto que você também faz, além da bolsa? Assim, um resumo. No crochê, eu faço os potinhos, eu faço chaveiro, né? Eu faço os kits de higiene. Mas espera aí, deixa eu falar. Ela tem, minha gente, um marca-página que é lindo, tá? Então você só pedir o modelo que ela faz. Que você coloca dentro da Bíblia, dentro do livro. Isso. Fala um pouquinho, porque as pessoas ficam curiosas, inclusive já estão me perguntando aqui, além de bolsa, o que é que você faz? Então, como eu já disse, eu faço... Aproveita, viu, Socorro? Vou aproveitar, então. Vou vendendo agora meu peixe. Então, eu vendo, além das bolsas, né, que aí são todos os tipos. É mochila, é bolsa carteira, é bolsão, bolsinha, né? Aí eu faço os kits maternidade, os kits de higiene, né, que é com a bandeja, com os porta-cotonete, porta-algodão, porta-fralda. Mulher que não gosta de um kit. O cestão para colocar roupa suja, para colocar... O cestão você pode usar para colocar brinquedo, para colocar roupa suja do bebê, ou até para colocar no seu banheiro, fica lindíssimo. Né? Os potes para colocar em cima da pia do banheiro. Então, assim, o que você imaginar, é chaveiro, o marca-página que você falou, né? É lindo. Que tá lá, capa de Bíblia, capa para livros, né? Se a pessoa às vezes tem um livro que é uma capa em crochê, eu também faço, assim. Agora, Socorro, você poderia me dizer qual é o seu Instagram, para que as pessoas possam lhe seguir e conhecer o seu trabalho? Porque o tempo é muito reduzido, né? Para poder as pessoas conhecer o leque de coisas que você faz através da arte. Então, fala pra gente qual é o seu Instagram, para que as pessoas possam conhecer mais um pouquinho. Quem quiser, vai lá no Help Arts 22. Esse é o meu Instagram. Certo. Eu queria agradecer imensamente a sua participação aqui. É um prazer, inclusive quero falar que a Help Arts é nossa patrocinadora, né? Então, queria agradecer a sua presença, Socorro, e a Help Arts, né, do 2º episódio do podcast. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço por estar aqui com vocês. Agora vamos conversar com Tina Albertina sobre Dorcas. De onde veio esse nome Dorcas? Como iniciou o Dorcas? Fala um pouquinho, que tá todo mundo curioso para saber. A Dorca, ela nasceu de uma dor, né? Quem me conhece mais próximo, já mais próximo a mim, sabe que eu tenho um problema de saúde, a endometriose, né? E assim, eu tenho uma endometriose grave. E junto a isso, eu vinha negligenciando algo que eu sabia que eu precisava fazer por mim. A saúde. Né? Que era cuidar da minha saúde. Então, a Dorca, ela nasceu daí. Nasceu dessa dor, do sofrimento. Toda paciente que tem endometriose, ela sabe quais são as dificuldades. Que a gente passa por um processo de muita dor física, uma inconstância, muitas vezes, emocional, Entendo. uma fadiga muito grande, um cansaço, né? E junto a isso, eu vinha numa luta muito grande de conseguir um profissional na área de saúde que conseguisse me direcionar. Porque eu já tinha passado por vários e vários médicos e ninguém tinha conseguido me ajudar de uma maneira efetiva. Então, a Dorcas nasceu daí, né? Entendi. Mas, Tina, me fala um pouquinho. Eu tô me recordando aqui, quando você disse que foi para um evento. Sim, Acho que foi em Milagres. E Sim. que lá
Fala um pouquinho daquela história do café, lembra? Certo. Aí eu já tinha encontrado uma profissional que ela tinha me direcionado, né? Feito algumas recomendações e coisas que eu deveria tirar da minha alimentação, coisas que eu deveria incluir. E eu sempre tive... A comida sempre foi um escape. Se eu estava feliz, eu comia. Se eu estava triste, eu também comia. Então, assim, tudo era motivo para comer. Entendo. Era o meu escape. Então, eu sabia que eu precisava praticar atividade física, que eu tinha que deixar de consumir alguns produtos e outros não, mas eu negligenciava. Até que chegou um ponto que eu não tinha mais para onde fugir. E aí, eu fui acompanhar uma amiga, né? Que ela prega, né? Uma bênção do Senhor, Olha Ariana, só, a convite de Eliédia. E ali nós estávamos todos sentados depois do culto numa mesa e tinha várias garrafas de café, uma que tinha açúcar e outra sem. E eu sabia que eu precisava tirar o açúcar da minha vida. E aí todas as minhas amigas tomando café sem açúcar e eu olhando para a garrafa do café com açúcar. Já começou agora, o desafio aí, né? Até que então o Senhor bradou ali no meu coração: filha, eu sou o mesmo Deus. Se as suas amigas conseguem, você também consegue. Dali por diante eu resolvi realmente mudar, né? Comecei a me cuidar, a me alimentar melhor, a seguir as instruções da profissional de saúde que me acompanhava, que é uma médica maravilhosa, Então, a doutora dali Vanessa começou Carla. o primeiro passo, né? Isso. E eu comecei a orar, pedindo direcionamento ao Senhor, porque eu trabalho hoje na área de saúde e era muito corrida. Eu tinha dois trabalhos e eu não estava mais conseguindo conciliar e nem encontrar esse tempo para cuidar da minha saúde. Eu não conseguia. E eu comecei a orar pedindo a Deus uma direção, que Ele me mostrasse algo que eu poderia fazer, que ia me trazer alegria, né? E que ia ser uma bênção para a minha vida e para a vida da minha família. Perfeito. Que a minha família é a minha prioridade, né? Então, eu fiz aniversário e eu faço parte do grupo do grupo Florescer, que é uma bênção, louvo a Deus por poder fazer parte desse grupo, desse ministério, Florescer. E sempre que uma de nós faz aniversário, a gente se reúne como um presente, né? E eu fui presenteada pelas minhas amigas, e uma das minhas amigas, que faz parte desse grupo, a Thaisa, chegou e disse: amiga, eu tenho um presente para lhe dar. Eu disse: amiga, mas você já me presenteou? Aí ela disse: não, mas esse é um presente meu para você. E ela entregou o presente, e ali na hora, quando ela entregou o presente, eu já senti algo diferente. Quando eu cheguei em casa, quando eu abri aquele presente, ali o Senhor bradou no meu coração. Tá Agora, aqui a direção. Eu fiquei... Era um conjunto, sabe, Natália? De roupas para prática esportiva. Era uma malha, um conjunto de um top e uma calça. E ali a Thaisa, ela estava querendo me incentivar, porque ela sabia que eu precisava dar esse passo de começar a praticar alguma atividade física, de começar a cuidar da minha saúde. Mas Deus foi muito além. Ali, naquele momento, Deus me ajudou a transformar a minha dor no meu negócio. Perfeito. Então, eu fico pensando assim, então a Dorcas, ela nasceu de uma dor, né, que você estava me falando, e ao mesmo tempo de uma amizade, né? Isso. E eu fico também pensando aqui, então a dor, a amizade. E o entre elas veio, eu acredito, é como se fosse eu queria que você até falasse, como se fosse uma contribuição que você também está dando para outras mulheres também. Como Thaisa lhe abençoou, você saiu abençoando outras pessoas, porque o Entre Elas começou com o seu convite para outras mulheres também. Tem a ver, assim, me explicar aí um pouquinho da amizade, da dor. A gente sabe que tudo há um propósito, né? Tudo Verdade. há um propósito. Deus, ele une as pessoas de uma maneira inexplicável para cumprir propósitos na vida delas. E eu creio que é isso, né? O Entre Elas nasceu da amizade, do companheirismo, e a Dorca também nasceu assim. Ela veio através da minha dor,
A Dorca, ela carrega um pouco da minha identidade, da minha superação, entendeu? Do esforço que é, porque existem pessoas que amam praticar exercício físico e outras que praticam por necessidade. Né? Agora, Tina, deixa eu te fazer uma pergunta. O nome Dorcas, quem escolheu o nome Dorcas? Como foi que você colocou Dorcas Stories? É Dorca. Dorca. Dorca foi um nome inspirado na Bíblia. Se você for olhar, existe uma mulher na Bíblia, Dorcas, que era uma mulher que dedicou a sua vida a ajudar outras pessoas. E a visão que eu tenho da Dorca é justamente essa, é impulsionar aquelas mulheres que não têm prazer, que não se acham capazes, que se olham pro espelho e não conseguem ver uma mulher bonita, uma mulher bem-sucedida, uma mulher capaz. É inspirar essas mulheres e dizer a ela, olha, vocês são capazes. Eu tô perguntando isso porque tem muitas mulheres que têm sonhos, como a gente tava falando, né? Tem projetos engavetados, mas não tem a coragem, né? Então, é exatamente a pergunta de onde veio Dorcas, de amizade, e que fala um pouquinho para essas mulheres, assim, o que é que elas precisam? Como você iniciou, mas qual é o primeiro passo que elas precisam para poder empreender ou colocar os seus projetos para um outro momento? Fé e coragem. Perfeito. Outra coisa, tem gente me perguntando aqui qual é o seu Instagram. Como é que as pessoas fazem para conhecer a Albertina, que a gente chama de Tina, e o seu negócio com a questão fitness? Albertina, você vai encontrar lá na minha página no Instagram, Albertina Oliveira, né? E a loja você vai encontrar no dorca.story. Certo. Eu queria... Vão lá, visita a página. Qualquer dúvida, você pode mandar uma mensagem no direct que vamos estar disponíveis para responder qualquer dúvida de vocês. Então, essa semana eu estava acompanhando ela e ela já estava ensinando a fazer uns shots, minha gente. Então, sigam, porque tem dicas especiais. Eu gostaria muito de agradecer, Tina, a sua participação aqui no Entre Elas. Eu que agradeço, Natália. É um prazer poder fazer parte desse projeto tão grandioso e tão abençoado. Juliana, como foi que nasceu o nome Minha Casa Minha Pizza? Estamos curiosos para saber um pouquinho dessa sua história. Então, primeiramente, né, o Minha Casa Minha Pizza nasceu em 2020, né, na época da pandemia, onde todos estavam em casa. E muitos empresários fecharam suas lojas, fecharam as portas, literalmente, né, dos seus negócios. Eu, inclusive, fechei uma loja de roupa na época e estava sem renda. E então... Então, a pandemia ajudou. Isso, né? Ajudou. Acredito que deu aquele empurrão, né? Porque eu nunca imaginei que ia trabalhar com alimentação. Eu sempre me vi na área de vendas de roupas, enfim. E isso, nesse período... A gente em casa, comemorando o aniversário da sogra, da cunhada, do cunhado. E eu e o meu esposo, né, que é o meu sócio hoje, e a gente fazia pizza grande para comemorar, para confraternizar. E algumas pessoas que a gente chamava, poucas pessoas, para confraternizar junto conosco, né, com a família, começaram a falar, por que vocês não vendem? Por que vocês não vendem? Vocês deveriam vender, são saborosas, são deliciosas. E aí veio aquele insight, né? Realmente, vamos vender. E tudo começa com pizza, né? Eu acabo com pizza. Pois é, verdade. Eu acredito que a maioria das pessoas amam pizza, né? E assim surgiu, né? O Minha Casa Minha Pizza, porque a gente começou em casa, onde todos estavam em casa, e a gente queria levar realmente essa proposta, né, de produto rápido, prático, saboroso, né, de qualidade. Sim, gente, é uma delícia, tá? Porque como tinha muitas mães com seus filhos em casa, e
Filho, a gente já sabe, né? Toda hora, mãe, tô com fome. Mãe, tô com fome. Então, ali, quando a gente começou a vender, a gente pensou em pizza grande, mas logo veio a questão do capital de giro, veio muitas questões que a gente resolveu fazer as pizzas congeladas, né, para vender. Então, vocês, o que é que vocês fizeram, então? Vocês atenderam a necessidade do cenário que estávamos vivendo, que era uma pandemia, então você fez com que as pessoas pedissem, porque quem não pede uma pizza em casa, né? É verdade. Era uma coisa rápida, prática, né, que essa é a proposta, esse é o propósito, né, oferecer a praticidade, né, e a gente começou a vender as pizzas congeladas, né? Pizza brotinho, mini pizzas para festa. E aí surgiu porque a gente começou em casa. Minha casa, minha pizza. Ah, entendi. Então, o nome veio exatamente daquele momento na família e você foi junto com seu esposo e teve essa ideia de ser minha casa, minha pizza. Isso. Mas assim, tá todo mundo querendo saber como funciona, assim, como é que eu faço para pedir uma pizza? Tem um telefone? Me passa o Instagram. Me fala, só tem os sabores. Fala só um pouquinho sobre isso. Então, hoje nós trabalhamos com um cardápio muito mais diversificado. Salgados para festas, não só as pizzas, tá? Isso é bom saber, né? Porque Com certeza. as pessoas podem pensar que é só a pizza. Não. Mas você também trabalha com buffet para festas. Isso, nós temos um cardápio bem variado, né, para atender a uma demanda para festa. E para contatar, né, nós temos o nosso Instagram, que pode estar lá chamando a gente no direct, minha casa _, minha pizza. E aí não tem erro, Não tem será dificuldade. atendido com todo o amor, né, que muitas pessoas falam, o atendimento de vocês são maravilhosos, então eu acredito que também seja um dos nossos diferenciais. Ô, Juliana, mas me diga uma coisa. Além disso aí, eu vi no seu Instagram que você faz, como é o nome daquelas quentinhas, que tem... Sim, marmitinhas. As marmitinhas, As também é um foco para de vocês. escola, isso. Para festa em escola, que é muito prático também, que é justamente essa, né? A praticidade que a gente quis desenvolver para as pessoas, para as mães, né? Que vivem numa correria muito grande. E isso é muito prático, né? Marmitinha para festa em escola é perfeita. É um prazer. Inclusive, pessoal, a Juliana faz parte de ser patrocinadora, nosso parceira no Entre Elas. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, né? Estar construindo uma história junto com o Entre Elas. E é de imensa gratidão estar aqui. Então, mas a Clorofila, ela é uma franquia. Isso. Como é que faz para poder fazer parte para vender Clorofila? Como é que sim, faz? que ótimo. A marca, nós adquirimos a franquia, temos uma loja aberta em Atalaia e nós trabalhamos também com revenda. A Clorofila é uma oportunidade de revenda. A gente tem um plano e aí as pessoas que têm o desejo de revender, de começar o seu negócio, de começar a empreender, podem nos procurar. Segue lá o nosso Instagram, @clorofila _Atalaia off. Fala com uma de nós, comigo, com a Maria Eduarda, né, com a minha filha, e a gente vai te direcionar comigo mesmo, conosco. A gente tem um plano de revenda perfeito para você. Agora, Natália, diante do Entre Elas e diante de todos vocês, você nos entrevistou. Agora é a minha vez de lhe entrevistar. Fale você sobre o seu negócio, sobre o Quintal Itália, sobre esse rocambole perfeito, que o meu marido se apaixonou por esse rocambole, viu? Então, minha gente. O Quintal Itália, ele nasceu também de vários questionamentos, né? De o que é que eu vou fazer? Hoje em dia, são vários desafios, ser mãe, ser auxiliadora do lar, enfim. E eu não queria abrir mão desse privilégio de acompanhar os meus filhos. Então, hoje, além de eu fazer o rocambole, eu tenho esse privilégio de acompanhar na educação dos meus filhos. Perfeito. E ficava pensando, meu Deus, mas se eu voltar para o mercado de trabalho, será que vai valer a pena eu voltar para o mercado de trabalho e renunciar a um momento de uma apresentação do meu filho? Será que vai valer a pena nessa primeira fase de 5, 6, 7 anos, que eu tenho 2 filhos, tenho Larissa e tenho Leonardo? E aí eu conversava com o Rafael muito. Ele dizia, Natália, eu acredito que não vale a pena.
Então eu comecei a pensar o que é que eu vou fazer. E aí, o que é que eu vou fazer? E aí vai vários questionamentos, né? E foi quando a avó de Rafael, ela sempre levava uns bolos lá para casa da mãe de Rafael, do meu esposo. E eu olhava esses bolos, um bolo maravilhoso. E quando casei, não sabia fazer bolo. Né? Todos os bolos que eu fazia solava. E aquilo ficava angustiando, mas eu queria ter um espaço para poder trabalhar, para poder ter o dinheiro, de poder ir a um salão, de poder... Enfim, a gente tem essa necessidade de ter a nossa... E aí foi quando eu comecei, eu disse, não, agora eu vou querer aprender a fazer esse bolo, não é o outro bolo. E foi quando a avó de Rafael passou a receita para minha sogra, e a minha sogra disse, minha sogra gostaria muito de aprender esse rocambole da família. E ela teve a maior boa vontade de me ensinar. Quando ela me ensinou, e quando foi lançado aquele desafio de enrolar o bolo, e deu certo, eu disse, não, é isso que eu quero fazer para mim. Então, o Quintal Itália veio disso, né? Veio de um bolo feio, né? De um bolo solado. E aí eu peguei a receita da família do meu esposo para poder fazer os bolos. Foi desse jeito que nasceu o Quintal Itália. E aí a gente percebe o quanto, a gente volta para aquela mesma tecla de dizer o quanto as pequenas coisas fazem importância, e se a gente der esse devido valor, o quanto a gente pode alavancar a nossa vida, né? E eu acredito que depois do Entre Elas, ninguém mais vai contar a mesma história. Né? Não conta, porque querendo ou não, quando a gente recebe o convite, né? Vem algumas barreiras, mas aí quando você vê que de fato você tem um dom e que você aprendeu algo, você quer realmente demonstrar. E não só isso, sabe, Nívia? O que eu queria, quando também veio pela pandemia, eu percebo que todas que falaram aqui, nasce na pandemia alguma coisa. E aí na pandemia eu fiquei pensando como é que as pessoas podem voltar a sentar numa mesa para comer um bolo, né? Porque Isso. Hoje em dia ninguém sentava. Então a pandemia veio para que os laços familiares, você sentar, trazer aquela memória afetiva de um bolo de uma avó, de uma tia, de você sentar, tomar um café, de poder conversar com as pessoas entre uma mesa. Também veio isso ao meu coração, sabe? De resgatar esses momentos familiares que hoje em dia está muito complicado. Tudo é numa tela, tudo é no telefone. Então Isso. eu quis também trazer esses momentos para estar junto com a família. É isso aí. O Entre Elas são mulheres sensíveis, né? É a história de mulheres sensíveis, mulheres que observam o que está ao seu entorno e valorizam isso. E é isso aí, gente. Nós queremos encerrar esse segundo episódio do Entre Elas. Vamos falar da feira. Isso, exatamente. Vamos falar da feira. Dizer que agora em dezembro nós estamos estreando com a nossa primeira feira, não é isso? E convidar você para seguir o Instagram, falar conosco, comprar essa ideia, fazer parte dessa família que se chama agora Entre Elas, né? Então, nós vamos terminar fazendo um convite, não é verdade? Vamos. Venha fazer parte da nossa feira.